De volta à Identidade Geral. Em 9 de abril de 1933, os adventistas do sétimo dia faziam o seu primeiro programa de rádio nos Estados Unidos. 3 anos depois, esse programa passou a se chamar A Voz da Profecia. Em 26 de setembro de 1943, ecoou pela primeira vez nas ondas de rádio brasileiras o programa A Voz da Profecia, apresentado pelo pastor Roberto Rabelo. Começando então um verdadeiro legado de comunicação aqui no Brasil. Boa noite, amigos rádio ouvintes. Esse é o seu programa A Voz da Profecia. Há 70 anos, anunciando uma mensagem de fé e esperança. Aquele que há de vir virá e não tardará. E aí eu tenho a honra de receber aqui um grande comunicador que foi orador da Voz da Profecia, diretor do então Sistema Adventista de Comunicação, o pastor Neumoel Stina. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Wagner. É um prazer estar de volta a Novo Tempo. É um grande prazer ter o senhor aqui, de verdade. O senhor hoje é o pastor do UNASP Campus São Paulo, da Igreja do UNASP Campus São Paulo. Perfeito. Mas tem toda uma história de um legado aqui com a Novo Tempo e esse período de A Voz da Profecia. E na história da comunicação adventista, com certeza o seu nome está ali escrito também. Como é a emoção de ouvir esse prefixo aqui de novo, antes de começar a falar? Até hoje dá um frio assim, né? Arrepia. E uma emoção muito forte. Parece até que vou me levantar para pregar outra vez. Eu imagino mesmo. Vamos falar um pouquinho daquela época, pastor. A gente está prestes aí a completar 20 anos de TV Novo Tempo. E hoje a gente tem toda essa estrutura e a gente está conversando um pouco nesse programa de hoje sobre isso. Mas no seu período trabalhando aqui como diretor, né, dessa instituição, que antigamente se chamava Sistema Adventista de Comunicação, SISAC, hoje Novo Tempo, o senhor foi diretor dessa rede de comunicação e também orador da Voz da Profecia, Perfeito. né? As duas funções, elas aconteciam juntas. Correto. Como era trabalhar naquele período? Eu imagino que devia ser uma grande aventura conseguir colocar programas no ar, conseguir viajar tanto com o quarteto, pregar por todo o Brasil e ainda administrar esse sistema de comunicação. Sem dúvida alguma foi um período assim muito abençoado, né? Porque toda vez que um servo de Deus toma em mãos um desafio, ele pode contar com certeza de que Deus está abençoando e está ali para amparar, né? Pra você ter uma ideia, nós não tínhamos dinheiro para comprar os ternos para o quarteto Arautos do Rei. Mas Deus foi tão grandioso para conosco que nós conseguimos fazer muitas coisas e eu repito, tudo foi pela graça do nosso bom Deus. Não porque nós éramos bons, claro que tínhamos uma equipe muito eficiente, o pastor Cléo, o pastor Alexandre, o pastor Enoque. Então todo esse pessoal aí deu um suporte muito grande. E eu saía para trabalhar com o quarteto, para pregar, e às vezes nós resolvíamos algumas coisas pelo telefone com o diretor financeiro e assim por diante. Eu imagino, porque eu não sei se o senhor tem qual é a viagem recorde que vocês fizeram, mas deve ter tido um período muito grande onde o senhor ficou fora viajando, seja numa viagem de avião, de carro, seja começando com avião, terminando ali no meio do caminho no carro, né? Tem alguma data assim muito grande que vocês estavam fora? Eu me recordo bem de uma vez que nós ficamos 32 dias longe de casa. E isso, para quem tem crianças pequenas, é quase um século, né?
E também com a preocupação de que a parte administrativa também funcionasse bem, né? Então, ora estava pregando, ora estava viajando, ora estava fazendo reuniões. E assim, Deus abençoou e nós chegamos ao que chegamos, né? E, além disso, gravando os programas A Voz da Profecia, que são diários no rádio, né? Como é que foi esse início do trabalho com o programa de rádio? Olha, o programa, eu tive a alegria de ter como primeiro produtor o pastor Williams Costa Júnior. E a primeira medida que nós tomamos foi que gravaríamos tudo em CD. Naquele tempo usava-se ainda a fita cassete. Mas nós vislumbramos que dentro de 1 ano ou 2, nenhuma emissora mais usaria fita cassete, né? E aí nós fizemos promoções através da revista Adventista para que os irmãos se motivassem a colocar o programa no ar. E eu me lembro que quando nós chegamos lá em 97, nós tínhamos 57 emissoras transmitindo o programa. E quando saímos de lá em 2002, nós deixamos 1.512 emissoras transmitindo o programa. Foi uma bênção porque os irmãos acreditaram. E nós enviávamos o CD para vários lugares e nós tínhamos programas, essas 1.512 emissoras eram no Brasil, mas tínhamos acho que umas 30 ou 35 fora do Brasil, onde se fala o português também. Muito interessante. Só para você que está em casa entender, o programa Voz da Profecia ele não acontece só na Rede Novo Tempo de rádio. Então existem essas iniciativas, como o pastor Nemuel está explicando para a gente. Os próprios interessados em conseguir um espaço em emissoras de rádio conseguem colocar esse CD lá e aí várias emissoras no Brasil, no exterior também, transmitem esse programa. O senhor já tinha tido a experiência de trabalhar numa rádio antes disso, né, pastor? Quando eu assumi o meu primeiro distrito pastoral, eu fiz um programa de rádio na cidade de Araras. Depois nós nos mudamos para São José do Rio Preto, lá tivemos a oportunidade até de comprar uma emissora que se tornou a Independência Novo Tempo, e hoje Novo Tempo, né, em São José do Rio Preto. E eu tinha um programa em São José do Rio Preto chamado Comunicando Jesus. Tanto que quando a mesa da divisão nos chamou para esse trabalho, eu disse, olha, mas eu não tenho experiência e tal. Não, mas nós sabemos que você já tem um programa de rádio. Quer dizer, a igreja sabe o que a gente faz, né? Mas, claro, eu não era nem amador. Aliás, hoje eu ainda continuo sendo um amador. Ah, né? mas não é mesmo, não é mesmo. E eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente pela rádio, também aqui pela televisão, está matando a saudade da sua voz, o pessoal da televisão está matando a saudade do seu rosto que ficou estampado por tanto tempo, né, na tela da Novo Tempo. Ainda continua hoje em muitos sermões, né? A gente tem iniciativas, inclusive, com a Igreja do NASP agora. Mas por muito tempo, diariamente, o senhor estava aqui na tela da Novo Tempo e eu tenho certeza que o pessoal tem bastante saudade dessa época. O povo, ainda hoje, quando vou pregar num congresso ou em algum evento grande, os irmãos ainda pedem para eu falar aquela frase que era o bordão de encerramento, né? E é uma frase gostosa que ao me recordar, eu fico muito feliz, né? E disse Jesus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Até eu fico emocionado porque todo o meu início, as pessoas sabem, eu comecei trabalhando com rádio, né? E trabalhei muito tempo em rádio. Todo o meu início de rádio, o senhor era o orador da Voz da Profecia, então eu ficava ali ouvindo o meu intervalo, né? Da hora de voltar a acontecer o meu programa. Então, todo esse período que eu trabalhei em rádio, o senhor era o orador da Voz da Profecia e como as pessoas respondiam bem ao programa A Voz da Profecia, né? Agora, pastor, vamos falar de um período em que a Voz da Profecia também deixou de ser um programa só de rádio, mas acabou se tornando também um programa de televisão. Como é que foi esse momento de levar esse programa de rádio para a televisão? Nessa ocasião, nós tínhamos um sonho de colocar na TV Bandeirantes, por exemplo, o programa A Voz da Profecia. Então, nós criamos com muito esforço e com o apoio de muitos irmãos, né? E o nosso produtor foi o pastor Jonathan Conceição. Nós criamos o VPTV, Voz da Profecia na televisão. A gente vai assistir um pedacinho, um trechinho agora, e a gente comenta um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada. Depois de quase 60 anos no rádio, a Voz da Profecia chega à televisão. E o programa de hoje está maravilhoso. Aqui, a cada domingo, você encontrará sempre muita música e a mensagem do pastor Nemuel China. Será que tudo o que dizem por aí a respeito da volta de Jesus
é verdade, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha será! E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tá ali a frase, inclusive, né, que ficou conhecida. Então, esse foi o primeiro programa, que foi exibido no dia 3 de março de 2002, como o pastor Estina contou pra gente. E os resultados foram muitos, né, Muitos pastor? resultados. Foi muito gostoso, porque o retorno era muito grande, muito maior do que o esperado. Eu tenho um número aqui, olha, que assim, vocês recebiam mais ou menos 80 ligações aos domingos por causa já do Está Escrito. Certo. Logo que aconteceu a estreia do programa VP TV, A Voz da Profecia na TV, foram 250 pedidos de cursos bíblicos. E no segundo programa, então, primeiro 250, no segundo já dobrou, 500 pedidos. O programa foi realmente um grande sucesso na televisão também, né? Porque a nossa igreja, ela ama as coisas que tem. Então, por exemplo, Está Escrito, a igreja ama o Está Escrito, a igreja ama a Voz da Profecia, a igreja ama a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo. E aí, quando você solta um projeto novo, a igreja começa a aplaudir e fazer uma movimentação enorme, né? Então, você vê, nós multiplicamos em várias vezes os pedidos de cursos bíblicos em questões assim de 2 a 3 semanas. O que para nós foi uma grande bênção, porque o nosso negócio não é fama, não é posição, não é posto. O nosso negócio é pregar o Evangelho. E quanto mais gente aceitar o Evangelho, esse é o nosso negócio, porque esse é o negócio de Cristo, né? Claro, com certeza. E por isso que números como esse são tão expressivos, né? Sem A gente dúvida. tem um crescimento muito grande. É interessante a gente dizer, né, que esses programas eles não rodavam simplesmente na programação da Novo Tempo, que na época se chamava TV Adisat. Certo. Eles rodavam também em outras emissoras, justamente porque a nossa rede de televisão não era não tinha essa abrangência Sim, claro. enorme como a gente tem hoje. E isso também era um grande custo, né, pastor? Comprar esses horários, conseguir colocar esses programas na grade das emissoras de televisão. Mas nós tínhamos conosco o pastor Cléo, que sempre foi assim muito hábil em negociações, né? E ele conseguia espaços maravilhosos a um custo bem acessível. E isso tornou possível, né? Facilitou muito e a gente lembra com alegria. E eu não posso dizer com saudade, porque eu gosto de viver cada momento. Mas se eu me esquecer disso, eu vou dizer com saudade. Vamos falar um pouquinho dessa saudade? Pois não. Porque eu já conversei aqui, por exemplo, com os meninos dos Arautos do Rei, e uma coisa que me impressiona bastante, que eu acho que deve ser uma grande emoção, é você estar ali num grande evento, como vocês viveram várias vezes. O senhor faz um apelo, os meninos do quarteto cantavam, e vocês veem as pessoas vindo. Vocês veem a atuação do Espírito Santo acontecendo ali imediatamente, um resultado imediato. Às vezes é diferente do que a gente tem hoje na televisão, onde a gente não consegue ver o telespectador ali do outro lado. Vocês viam as pessoas vindo. Como é, pastor, essa emoção de conseguir ver o resultado imediato do trabalho? Esta é uma coisa assim que sempre impressiona um pregador e penso que impressiona também um cantor, não é? Porque nós não sabemos quem é que será tocado pelo Espírito de Deus. Mas é impressionante que às vezes as pessoas elas vêm à frente, uma pessoa que você não espera, de repente ela se levanta e vem, então dá um choque, sabe? E isso, né, pastor, viajando por mais de 30 países, eu tenho informação aqui. Diversos países da América do Sul, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, Japão, muitos lugares do mundo receberam a equipe da Voz da Profecia. Foi assim, não era fácil, viu, Wagner? Porque a gente trabalhava muito. Descansava um pouquinho e trabalhava muito mais. Agora, as bênçãos eram tantas que o cansaço não era significativo, né? E também a ideia de que aquilo que você faz com amor ou por amor não cansa, sabe? E nós fazíamos de coração. E a nossa equipe, sem falar de qualquer uma outra, sem fazer comparação, mas a nossa equipe era extremamente excelente. Agora, por mais que vocês viajassem, vocês não conseguiam ter o mesmo alcance que as emissoras de rádio Perfeito. que transmitiam o programa A Voz da Profecia conseguiam ter, né?
Conta pra gente como como eram essas experiências, como é que as pessoas recebiam a Voz da Profecia e como elas eram convertidas com um programa de rádio que era pequenininho, né? Era muito curtinho. Em alguns lugares, eles levavam uma banda no aeroporto para nos receber. Esperando vocês. Incrível. Uma banda tocando lá. Às vezes tinha desbravadores e nós tivemos acesso a governadores, senadores, pessoas de grande influência, né, onde nós cantávamos e orávamos com essas pessoas, pessoas importantes do nosso país e até fora do país, inclusive, né? As experiências, elas marcam muito a vida das pessoas. Eu imagino. Então, recentemente ainda encontrei um dos componentes do quarteto e ele estava relembrando histórias, por exemplo. Nós fizemos um programa em São Luís, não conseguimos atender todo mundo numa sessão apenas. E mesmo sem estar programado, fizemos uma segunda sessão e o local estava lotado nas 2 sessões e ainda sobrou gente. Que não conseguiu Quase entrar. que tivemos que fazer uma terceira sessão. Quer dizer, havia assim Parece-me que naqueles dias havia um pouquinho mais de interesse espiritual, parece-me. Eu não sei se estou certo, mas dá a impressão que hoje nós temos já bastante coisa. Naquele tempo tínhamos pouca coisa. E como hoje nós temos muita coisa, começa a diluir. E naquele tempo era só Arautos do Rei, só a Voz da Profecia. Tínhamos o Está Escrito, mas quem viajava muito era a Voz da Profecia, né? Então, em todo lugar que ia era uma grande festa e a gente transformava essa festa numa festa espiritual de gratidão, de louvor, de conversão, de salvação. Ô pastor, e eu sei que em algumas viagens, se vocês iam numa cidade onde tinha ali o programa de rádio da Voz da Profecia, vocês faziam o programa no horário ao vivo de um auditório, para as pessoas acompanharem junto com vocês o programa, né? E era legal porque as pessoas elas conseguiam colocar um rosto na sua voz, né, pastor? Porque muitas vezes só ouviam e aí conseguiam saber quem era o pastor por trás daquela voz. Há muitas histórias sobre isso, né? Até em alguns lugares eles achavam que eu era filho do pastor Roberto Rabelo. Exageradamente diziam, a sua voz é igual a dele, mas não é, né? Mas eu até estava comentando aqui, enquanto a gente estava assistindo aquele vídeo, eu acho que a voz do pastor Estina é muito parecida em alguns momentos com o pastor Roberto Rabelo. A entonação, em alguns portamentos de voz são muito parecidos. Eu não sei se também o senhor o tem como uma referência, porque ouvia e depois se tornou o orador da Voz da Profecia, mas tem muita semelhança. O pastor Rabelo, ele é muito mais do que uma referência, né? Porque a minha mãe se tornou adventista ouvindo o pastor Rabelo numa emissora de Barretos. Os meus pais moravam numa fazenda nas cercanias de Monte Azul e a minha mãe ouviu falar do sábado e Deus foi tão bom com a minha família que a minha mãe se tornou adventista do 7º dia. Essa é uma história fantástica, porque a sua família é fruto desse trabalho que depois o senhor desenvolveu, né? Então eu acho que tem um aquecimento a mais no coração. Isso dava mais emoção ainda de pregar na Voz da Profecia em razão disso, né? Quer dizer, eu sou fruto direto de A Voz da Profecia e um fruto direto de A Voz da Profecia se tornar orador de A Voz da Profecia não é comum. É uma coisa de Deus, né? Com certeza. E pastor, esse ministério não é um ministério que acontece só no Brasil, inclusive como eu disse ali na abertura. Existem vários países, então são diferentes países, diferentes regiões geográficas, diferentes culturas, onde a gente tem um programa que acontece, um projeto que acontece mais ou menos no mesmo formato. Qual é o segredo para isso conseguir dar certo? O segredo é o mesmo segredo das grandes redes de TV, grandes redes de rádio. É um piloto estudado sob oração. No nosso particular, que é um programa religioso, é um programa feito com os joelhos, muito mais do que com a voz, com a cabeça. Alguém sonhou, orou, Deus inspirou, iluminou e o programa saiu. Veja que aqui no Brasil, enquanto o mundo estava em guerra, o pastor Roberto Rabelo soltava não fogos de guerras, mas fogos de salvação. Quer dizer, enquanto os trovões dos canhões, a voz de um homem de Deus falava ao coração das pessoas. Então, tudo aquilo que surge e que é motivado pela inspiração ou iluminação de Deus, surge para ficar. E a Voz da Profecia vai pregar até Jesus voltar. Amém.
Pastor, hoje a gente está aqui muito próximo também, como eu disse, dos 20 anos da TV Novo Tempo. O senhor viveu um momento muito especial, um momento bastante embrionário, inclusive, do que a gente tem hoje. Como grande comunicador, como um homem que já dirigiu essa rede de comunicação no passado, como o senhor vê a Novo Tempo hoje? Qual é a tua emoção quando liga a televisão ou liga o teu rádio, acessa um site e vê essa rede estabelecida como ela é hoje? E qual a importância disso no nosso país, na nossa nação? Para falar assim com muita sinceridade, e eu não consigo ser diferente, né? Eu agradeço a Deus por ter feito parte de algo tão grandioso hoje. Nos meus dias não era algo tão grandioso assim. Hoje a Novo Tempo é uma potência espiritual, que leva a mensagem a milhões e milhões de pessoas. E eu dou graças a Deus porque eu fiz parte de um pedacinho. Humildemente eu dei uma pequena contribuição para essa grandiosidade que é hoje. E eu vou dizer assim, a Igreja Adventista ela não seria aqui no Brasil a potência que é se nós não tivéssemos hoje a Novo Tempo. Porque nós não conseguiríamos entrar nos arranha-céus de São Paulo, do Rio e de outras capitais, mas a TV consegue, o rádio consegue. Então isso facilita, porque hoje é tudo muito limitado, tudo muito circunscrito, mas a televisão ela vai sem ser uma pessoa, ela está lá. E veja quantas pessoas estão se tornando adventistas em razão do trabalho da Novo Tempo. Eu tenho batizado na minha igreja, no NASP São Paulo, pessoas que vão para a igreja porque recebem o convite através da Novo Tempo. E cada pessoa que chega na minha igreja, eu tenho um hábito lá. Nós mandamos fazer uma sacolinha bem feitinha assim, tipo reciclável, né? E nós colocamos dentro um livro de nossa autoria e mais uma revista. E então a pessoa que vai pela primeira vez na nossa igreja, ela recebe isto aqui de presente. Você já é adventista, mas eu vou lhe dar de presente. Olha, muito obrigado, E pastor. aí dentro tem outras coisas. Eu preparei para este ano um kit com 4 DVDs, contendo 53 programas curtinhos de 6 a 7 minutos para os irmãos fazerem o pôr do sol de sexta-feira. Está sendo um sucesso na minha igreja e em outros lugares também. Muito legal. E aqui tem 2 livros do pastor Estina. O senhor é um autor que tem um fôlego muito grande, já lançou várias coisas, né? Quando Deus diz não, pastor Neumael Estina, e esse aqui que o pastor tinha mostrado. Agora, por que eu faço isso, Wagner? Esse é o 10º que eu publico, né? Eu faço isso só para a pregação do Evangelho. Eu quero que Jesus volte. Alguém me perguntou recentemente, eu acho que foi a TV Brasil que me entrevistou e me perguntou se eu faria alguma coisa diferente. Eu não faria nada diferente. O meu primeiro sermão foi no dia 26 de setembro de 72. São 43 anos e pouquinho pregando. E foi sobre a volta de Jesus o primeiro sermão. E eu continuo pregando sobre a volta de Jesus. E eu quero pregar até o dia que Jesus voltar, porque eu creio que Ele virá nos nossos dias. E essa é a mensagem da Voz da Profecia, é o breve virá, essa é a mensagem do Está Escrito, essa é a mensagem da TV Novo Tempo, essa é a mensagem da Rádio Novo Tempo, mas muito mais do que isso, essa é a nossa mensagem pessoal, individual. E eu diria assim, a gente não pode apenas pregar que Jesus vai voltar. Nós temos que viver como quem está esperando Jesus voltar nos seus dias. E pastor, a gente percebe o brilho no seu olhar quando o senhor fala dessa volta. Eu queria agradecer muito a tua presença, foi um grande prazer, porque o senhor não só fez parte dessa história, como a gente conversou aqui, e de tantas conversões que aconteceram naquele período e acontecem hoje, fruto também do seu trabalho, mas eu acredito que o seu trabalho, junto com outros desse período, levantaram muitos comunicadores e muitos evangelistas que nós temos hoje. Eu me lembro, por exemplo, de assistindo vocês naquele período de ADSAT e pensando, será que um dia eu vou ter uma oportunidade de também trabalhar, de também desenvolver a minha comunicação para esse ministério? Olha que bacana. E hoje eu estou aqui e é graças ao exemplo de você, graças ao seu exemplo e graças ao exemplo de outros
profissionais que trabalharam com muita força, muito foco e muita fé acima de tudo. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando o seu ministério. Quem tem que agradecer sou eu. Fiquei muito honrado de estar aqui e eu continuo afirmando, Jesus vem muito mais rapidamente do que nós conseguimos imaginar. Em breve nós estaremos no lar. Amém. Obrigado e que Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigado, pastor. Essa comemoração dos 20 anos da TV Novo Tempo continua logo depois do intervalo. A gente vai receber aqui a equipe de um programa que marcou a época na Novo Tempo. Larissa Prois, Gisele Camargo e Leandro Quadros. É daqui a pouco, o Identidade Geral volta já.